Boa noite, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez estou aqui com vocês para partilharmos a liturgia do dia de hoje. Hoje nós vamos partilhar Pentecostes. Pentecostes finaliza o ciclo da Páscoa. Na próxima semana iremos celebrar a Santíssima Trindade. E depois entraremos num grande período que é o tempo comum. Durante o tempo comum teremos algumas solenidades, mas é o grande período, um período maior, que nós celebramos a festa da Igreja. O maior período que tem as celebrações da Igreja. Hoje, a primeira leitura é tirada de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. A segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 3b a 7, depois 12 e 13, e por fim o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. E como de costume, nós vamos ler apenas o Evangelho de João hoje. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes o pecado, os pecados serão perdoados. A quem o retiverdes, serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, esta mesma passagem do Evangelho de São João para o Evangelho de Lucas tem uma diferença. Para João, que é essa passagem que nós lemos hoje, acontece tudo no mesmo dia, acontece no dia da ressurreição. O Pentecostes, ele acontece no dia da ressurreição. Para Lucas, vai acontecer 50 dias depois que Jesus morreu. Por isso que ele diz aqui que foi na mesma tarde que Jesus ressuscitou. Os judeus estavam lá trancados, com medo. Os discípulos estavam lá trancados, com medo dos judeus. E Jesus então aparece sobre eles. E já há 3 semanas nós vemos um personagem principal nas leituras, que é o Espírito Santo. E Jesus, ao adentrar naquela sala onde estão seus discípulos, ele entra e diz: a paz esteja com vocês, mostra as mãos, mostra as marcas que ficou sobre ele e sopra sobre eles, mostrando, enviando o Espírito Santo. E se nós recordarmos lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, como que Deus deu a vida ao homem? Com um sopro. Deus soprou sobre a narina do homem e deu a vida. Então esse gesto de Jesus
de soprar sobre os seus discípulos é para dar uma nova vida, é para dar uma nova missão. A comunidade agora continua a partir dali, só que agora sem Jesus, porque Jesus vai voltar ao Pai. É Jesus enviando os seus discípulos a continuar, a dar continuidade ao trabalho que Jesus havia ensinado a eles até ali. O sopro de Jesus sobre eles, o envio do Espírito Santo, é para dizer: agora, daqui para frente é com vocês. Eu já ensinei como tem que ser feito. Eu já disse o que vocês teriam que fazer. Agora é com vocês. Agora é a vez de vocês partirem em missão. E esse Espírito é o que vai acompanhar com vocês. Vocês se lembram que há 2 domingos atrás, num dos discursos de despedida, Jesus dizia que ia partir, mas que ia deixar com eles um novo defensor. Ia deixar alguém que ia estar junto com eles, né? O Pará, um novo advogado, que era justamente o Espírito. E agora Jesus então Jesus sopra sobre eles e deixa esse Espírito que vai acompanhar os discípulos daqui para frente em sua missão. Outro ponto a destacar neste evangelho de hoje é quando ele diz assim: a quem perdoardes os pecados, esses serão perdoados. A quem o retiverdes, estes serão retidos. Nos dias de hoje, quem não merece receber o perdão dos pecados? A gente teria uma lista enorme para fazer, né? Aqueles que não ajudam os pobres, aqueles que roubam dos pobres e colocam nos próprios bolsos, aqueles que são eleitos para cuidar dos pobres e não o fazem, aqueles que nós colocamos no poder, que prometem mundos e fundos, mas quando chegam lá abandonam os pobres. Será que esses merecem o nosso perdão? Será que esses merecem ser perdoados? Aqueles que nos enganam, aqueles que nos roubam, aqueles que fazem falcatruas para ganhar muito mais. Será que eles merecem o nosso perdão? Alguns dizem assim: nós devemos perdoar os nossos inimigos. Sim, devemos os nossos inimigos. Mas aqueles que usam do pobre para se enriquecer, será que esses merecem o nosso perdão? Fica aí a pergunta para a gente pensar, né? Jesus diz: aqueles a quem não perdoardes não serão perdoados. Fica aí para que a gente pense, principalmente os sacerdotes, que são eles que, em nome de Jesus, perdoam os pecados. O diácono não tem esse poder de perdoar pecado. Às vezes eu penso que é uma graça, porque se eu tivesse que ouvir confissão e perdoar pecado, teria tanta gente que ia dizer: não, meu filho, você não merece ser perdoado. Vai primeiro se arrepender. A própria palavra de Deus diz, né? Daquele jovem que vai deixar sua oferta. O sacerdote diz: deixa a sua oferta, vai primeiro se reconciliar com o seu irmão e depois vem aqui pedir perdão.
Então é assim que funciona. Não é simplesmente ir lá, deixar a oferta, pronto. Estou perdoado. A primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, a festa de Pentecostes, na época do Antigo Testamento, era uma festa que celebrava a colheita. A festa já existia, o Pentecostes, era uma festa que eles faziam, a Páscoa e Pentecostes, era a festa de celebração da colheita. Quando eles colhiam os frutos da terra, eles celebravam com a festa da Páscoa e a festa da colheita. Pentecostes e Páscoa era isso, colheita. Celebravam os frutos da terra, porque lá eles viviam disso. Mas aqui na primeira leitura de hoje, já tinham se passado esse período, já era quando foi escrito os Atos dos Apóstolos, eles já estavam evangelizados, então já era o Pentecoste da época cristã. Então os discípulos estavam reunidos, celebrando o Pentecostes, mas cristão. Aqui era o Pentecostes de Lucas, que, como eu disse, a diferença de João, que aconteceu no dia da morte e ressurreição de Jesus, aqui já era 50 dias após a morte de Jesus. Eles estavam celebrando esse Pentecostes. E de repente vem um espírito em forma de uma bola de fogo e cada um começa a falar na sua própria língua. Ali existiam pessoas de todos os lugares, tinha gente do Egito, tinha gente da Panfilha, tinha gente que residia em Jerusalém, e todos começaram a falar na sua própria língua. E todos ficaram admirados, mas como, se cada um é de um lugar? Como que cada um fala na sua língua e nós conseguimos entender? Por que aconteceu? É como se nós, que somos brasileiros, saíssemos do país e nos encontrássemos com povos de cada nação, de outras nações, americanos, ingleses, japoneses, chineses, e cada um falando na sua língua e todos nós nos entendêssemos. E todos ficaram admirados. Por que todos estão falando na sua língua e nós entendemos? É porque quando se fala a linguagem do Espírito, cada um entende. O Espírito desceu sobre eles, sobre a forma de uma bola de fogo, um vento forte soprou sobre eles. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e cada um começou a falar na sua língua e todos entenderam. Quando a gente fala da linguagem do Espírito, quando nós falamos da linguagem de Jesus, todos entendemos. Se a gente sair mundo afora e falar essa palavra Jesus, mesmo em países que não são cristãos, todo mundo vai entender. Então, por isso que todos entenderam. O Espírito desceu sobre eles e todos entenderam. Mesmo sendo gente de todos os lugares. E todos ficaram admirados por ter pessoas de vários lugares, de várias nações, de vários países, falando na sua língua natal e todos entenderem. O Espírito Santo realiza isso na nossa vida.
Quando nós falamos na linguagem do Espírito, quando nós falamos na linguagem dos cristãos, todos nós entendemos. A primeira leitura nos diz isso. E por fim, na segunda leitura da 1 Coríntios, São Paulo nos diz que toda linguagem que vem do Espírito é para anunciar Jesus Cristo. Eu não posso usar a linguagem do Espírito para não dizer de Jesus Cristo. O Espírito Santo veio para anunciar Jesus Cristo. Se eu estou usando a linguagem do Espírito Santo, é para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Provavelmente a comunidade de Corinto, como ela não era formada, ela era formada por pagãos, por judeus que tinham deixado o judaísmo. Ela era uma comunidade meio atípica, sempre tinha alguns probleminhas, e eles, sempre quando tinham esses problemas, eles enviavam alguma carta, um bilhete lá para São Paulo esclarecer essas dúvidas. Então é bem provável que alguém estava com essa dúvida e aí escreveu lá para São Paulo para que ele respondesse essa questão. Então ele diz que toda a linguagem que é influenciada pelo Espírito Santo é para dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Nenhuma linguagem que vem do Espírito pode anunciar o contrário. Se alguém dizer que o Espírito soprou sobre ele para dizer ao contrário, ou seja, para dizer que Jesus Cristo não é o Senhor, isso não é certo, não está certo. Isso está errado. O Espírito Santo anuncia sempre que Jesus Cristo é o Senhor e nada mais. Nós podemos ter diversos dons. Continua a leitura. Uma comunidade é formada por diversos dons, por diversos carismas. Nem todo mundo nas comunidades são iguais. Vamos falar isso hoje nas nossas igrejas. Um tem o dom de cantar, o outro tem o dom de ler, o outro tem o dom da palavra. Mas todos esses fazem isso para anunciar Jesus Cristo. Ninguém faz isso para anunciar a si mesmo. Alguém do Ministério de Música não tem que cantar para anunciar ele mesmo. O que tem o dom da palavra não tem que falar anunciando a si mesmo. Quem faz a leitura anuncia Jesus Cristo. Mesmo com diversos dons, nós temos esse dom que nós recebemos, esses dons que nós recebemos, esses diferentes carismas, é para anunciar Jesus Cristo. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, hoje mais uma vez, o que perpassa as 3 leituras de hoje é o Espírito Santo. O Espírito Santo que Jesus nos deixou, o Espírito Santo que vai acompanhar a nossa vida, a nossa caminhada, o Espírito Santo que vai estar sempre do nosso lado, o Espírito Santo que Jesus deixou para nos acompanhar, para estar sempre diante de nós, para estar sempre caminhando conosco nos momentos de dificuldade, nos momentos de tristeza, também nos momentos de alegria. O Espírito Santo, quando nós o invocarmos, ele estará sempre disposto a nos ajudar e nos dar forças para que a gente continue a nossa caminhada. Neste dia, eu quero rezar por todos os nossos irmãos
mais uma vez que estão enfermos. Hoje teve uma pessoa aqui da comunidade de São Francisco que faleceu, era bem, Santo Expedito, ela era bem atuante, então vamos rezar para que ela tenha o descanso eterno. Hoje também soube que meu cunhado está com Covid, então que ele possa ter a sua recuperação. E vamos rezar também por todos aqueles irmãos e irmãs que estão doentes e que pedem a nossa oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.